Entre os anos de 1640 e 1850 ocorreram as revoluções francesa e inglesa, que, baseadas em ideais liberais e iluministas, resultam na consolidação das relações capitalistas de produção. Estas revoluções burguesas, além de marcarem o fim do antigo regime, criam a situação ideal para o desenvolvimento tecnológico, que de certa forma já estava em movimento com a primeira revolução industrial na Inglaterra. Sendo assim, no final do século XIX e ao longo do século XX, ocorre a Segunda Revolução Industrial, onde diversas invenções resultam em mudanças extremas no mundo inteiro, com destaque ao surgimento de grandes empresas que passam a monopolizar os setores industriais e de mercado, consolidando o capitalismo financeiro. É também nesse período que surge a linha de produção, que otimiza a produção a um ponto onde o próprio mercado consumidor não é capaz de acompanhar. Devido a isso, se torna necessário a formação do imperialismo, para a expansão do mercado consumidor, assim como a obtenção de mais matéria-prima para suprir a indústria. Entre as muitas consequências desta fase da Revolução Industrial, é importante destacar os grandes avanços científicos feitos, como a substituição da energia a vapor pela energia elétrica. No entanto, esse período também tem como consequência grandes reduções na qualidade de vida dos trabalhadores, além de que a expansão e a competitividade dos novos países imperialistas resultam nas guerras mundiais que marcaram o fim do período. O taylorismo é fundamental durante a indústria 2.0, sendo o principal fundamento para as indústrias e como elas melhoraram a eficiência do modo de produção. Seus principais fundamentos eram planejamento, evitando improvisos, seleção, contratando e instruindo os profissionais adequados e qualificados para o serviço, controle, supervisionar o trabalho sendo executado, execução, manter uma constância na execução do trabalho, singularização das funções, o trabalhador desempenha uma função específica do processo. Com a segunda revolução industrial em andamento e as diversas inovações que a ciência trouxe, algumas invenções foram facilitadas, como por exemplo a bateria química, a indução eletromagnética, a lâmpada de filamento, tração elétrica, motores elétricos, cabo submarino de comunicação, telefone, telégrafo sem fio e ondas de rádio. E também, a produção de alimentos se intensificou durante a Segunda Revolução Industrial. Isso porque o carvão começou a ser utilizado como fonte de energia no lugar do petróleo. Técnicas de produção agrícolas também sofreram grandes avanços com a substituição do petróleo pelo carvão. Um ponto negativo da Segunda Revolução Industrial foi o êxodo rural. Isso porque a mão de obra foi substituída pela automação do trabalho. A Segunda Revolução Industrial consolidou o capitalismo como sistema econômico dominante. Taylor também ressalva que o processo deve ser organizado pela gerência, sendo ela responsável por entender, analisar e controlar o tempo e ritmo de trabalho da produção, assim como evitar perda de eficiência e tempo de processo. Essas medidas afetarão positivamente tanto os empregados quanto os empregadores. As vantagens para o trabalhador foram redução na carga horária, folgas semanais remuneradas, melhor engajamento por parte dos trabalhadores e aumento considerável dos salários. Para os empregadores foram maior quantidade dos produtos, ambiente de trabalho menos conturbado e menos dinheiro sendo gasto para prevenir ou minimizar problemas ocasionados durante a produção. A consolidação das leis do trabalho é uma lei referente ao direito do trabalho sancionada em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas. A CLT é composta por 8 capítulos que abrangem e especificam direitos de grande parte dos grupos trabalhistas brasileiros. Ao longo dos anos, diversas críticas foram feitas à CLT, principalmente a acusando de ser formada através da Carta do Lavoro, mas também por ser responsável pelo aumento do custo Brasil, desestimulando contratações e investimentos. A Carta del Lavoro foi uma das principais peças de legislação que Benito Mussolini, o ditador italiano de 1922 a 43, introduziu em suas tentativas de modernizar a economia italiana. A Carta declara que a forma mais eficiente de economia seria através de empresas privadas e que a intervenção do Estado só seria legítima quando tais empresas passassem por grandes crises. Essas medidas garantiram o apoio de grandes empresários, que foram os financiadores iniciais do fascismo.